Com preço convidativo, anúncio do AliExpress enaltecendo tecnologias embarcadas e poucos vídeos no YouTube, as chances de você acreditar que o Xiaomi BE5000 é um roteador premium de última geração com oportunidade imperdível de upgrade são grandes. Mas não é bem assim. No site da Xiaomi te mostram o seguinte: Wi-Fi 7, banda de 5000, tecnologia X-Range 2.0, que promete atravessar mais paredes e melhorar o alcance, MLO, que integra as bandas 2.4 e 5 e dá 139% de ganho de performance, processador de 6 nanômetros, processo de fabricação moderno, porta 2.5 gigabit, UFDMA, Mesh, acelerador de jogos, centro de segurança familiar, ganho de 68% na banda total e 45% de ganho na taxa de transferência em relação ao Wi-Fi 6, 4K QAM, 160 MHz, dupla WAN e agregação de LAN, IoT inteligente, proteção automática de rede e tecnologias do Wi-Fi 6 como Beamforming, BSS Coloring, WPA3 e o típico IPv6. A fonte foi testada mais de 220 mil vezes. Parece imperdível. Quanto disso é verdade e você vai poder usar hoje, se você comprar hoje, com os dispositivos que você tem hoje? Segura o bolso aí que essa história está muito mal contada. Eu já ensinei para vocês que os chineses têm o péssimo hábito de ocultar tudo que não é bom e exaltar qualquer bobagem que possa parecer boa. Se o processador é forte, escancaram no anúncio. Assim como se ele tem muitos amplificadores, se são bons, quantos são, se são externos ou não. E aqui não resta dúvida. O processador é o calcanhar de Aquiles do BE5000. É um dual-core a 1 GHz, o que é muito pouco para a proposta. Qualquer um pensaria que o BE5000 é a evolução do BE3600, aquele com 4 antenas, que é mais ou menos desse tamanho aqui. Se você olhar só o processador, não é uma evolução. O BE3600 tem um processador quad-core da Qualcomm. Além desse aqui ser só dual-core, é da Airuha, acho que é assim que se fala, uma subsidiária da MediaTek. A MediaTek tem o trabalho de evoluir os seus processadores, criando aquela linha Filogic maravilhosa lá no AX3000T, que eu trouxe aqui. E aí a Xiaomi vai e escolhe um chip de subsidiária para botar no modelo BE5000. Não entendi. Ela prefere colocar lá no anúncio que é um processador com um processo de fabricação de 6 nanômetros. Na prática, que diferença faz? Será que um processador de 6 nanômetros da MediaTek é muito superior a um processador de 14 nanômetros da Qualcomm? É bobagem. É para o processador de 6 nanômetros esquentar menos, entregar mais desempenho, gastando menos energia. No papel, a proposta é top. Na prática, ela se concretiza? Não, só esquenta menos. Ele não entregou mais desempenho e nem esquentou menos que o da Qualcomm de 14 nanômetros. Como é que a Xiaomi promete que o BE3600, que é um quad-core, conecte até 128 dispositivos, e esse aqui, um dual-core a 1 GHz, promete também conectar 128 dispositivos? Para mim é no mínimo estranho. Aí vem lado positivo que pensa assim: mas se é MediaTek, vai ter OpenWRT. Será? O chip desse roteador aqui já está no mercado há pelo menos 6 meses, rodando com um modelo da concorrente TP-Link, o BE5100. 6 meses rodando aí no mercado e nenhum anúncio, sequer uma postagem relacionada a OpenWRT para esse chip da Airuha. Será que vai ter OpenWRT? Pode ter, mas não espere que saia para ontem não. Pelo visto vai demorar. E aí entra outro ponto aqui que parece bom de início, mas vai dar uns probleminhas. Análise honesta é para isso, viu pessoal? A gente tem uma fonte, já que é o processo de 6 nanômetros, já que é um produto que consome menos energia, esquenta menos. Vamos colocar uma fonte mais fraca, de 12 volts, 1 ampere. A fonte que eles usam, que eles enviam para o Xiaomi BE3600, é uma fonte de 12 por 1,5. Multiplicando vai dar 18. Então 18 watts é o que o BE3800 pode consumir. Já esse daqui só pode consumir 12 watts. Só que a Xiaomi disse que fez tanto teste de fonte nesse bicho aqui, usando esse roteador aqui em carga média,
que é o que você vai usar aí geralmente, ele consome 13 watts. Em alta carga ou alta demanda, ele pode chegar a consumir 15 watts. E aí você tem aquele mesmo problema dos PCs, não precisa ser gênio para entender onde é que isso vai dar, né? Não é bom uma fonte funcionando acima do especificado o tempo todo. Ela pode funcionar, pode extrapolar a medida dela de fábrica, pode. Isso acontece também nos PCs, a galera lá do Tech Lab tenta botar as fontes para desligar ou para pegar fogo, mas não é legal a fonte estar funcionando com frequência acima da especificação dela. E da forma que esse roteador aqui foi projetado, me parece que ele está com frequência funcionando com a fonte inadequada. A fonte tende a esquentar mais que o normal, o que não é bom para ela. Tem tendência a acionar alguma proteção dela, porque está funcionando acima da média. E ela pode pifar mais cedo. Além de, como ela já está funcionando acima da especificação dela, ela pode trazer instabilidade para o dispositivo ao qual ela está ligada, no caso, o roteador. Então, as vantagens que a gente poderia ter por ele ser de 6 nanômetros, elas acabam se revertendo em desvantagens. Na minha opinião, o certo seria a Xiaomi mandar aqui uma fonte 1.5 ou 2 amperes aí para ter certa segurança mesmo. E aí você pode comprar por fora, se você quiser, mas aí já é um custo extra, né, que vai ser adicionado no produto, uma outra fonte. Mas fique atento só ao formato desse plug da Xiaomi, que ele é um pouquinho menor do que o típico. Eu vou dizer para vocês no futuro se eu notei alguma instabilidade, algum problema e também se a fonte morreu, em quanto tempo morreu. Só o tempo vai dizer. Eu vi que surgiram várias dúvidas de donos do Huawei AX3 Pro chinês, inclusive vários deles que compraram depois daquele meu vídeo de anos e anos atrás. Pô, Pinch, não tem uma opção da Huawei aí para me indicar não, para eu fazer um upgrade? Eu também esperava uma concorrência da Huawei à altura da Xiaomi, mas desde então nada interessante surgiu. Eu não gostei do Huawei AX6 e mais recentemente a Huawei lançou o modelo BE3 Pro. Ele está por volta de R$550, mas a banda dele é só 3.600. Para mim não tem como pegar um modelo para comparar com esses da Xiaomi que estão entregando muitas vezes mais, custando menos. Claro que pode ter a questão lá da preferência de firmware, mas eu acho que para custar 500 pilas, deveria estar entregando bem mais banda pelo menos. Veja que a caixa é toda em chinês e ele não tem ainda versão global. Isso é muito bom, você não tem o risco de olhar lá no vendedor e falar: ih rapaz, comprei o roteador achando que era o que o Pinch indicou e na verdade o vendedor me mandou a versão global, que é mais fraco, achei o desempenho pior. Esse aqui não tem como isso acontecer. Por esse lado é positivo, porém eu sei que tem uma galera aí que tem um medo danado de pegar roteador com idioma chinês. Se você nunca usou um roteador com idioma chinês, eu sei que o idioma assusta, mas não deveria. Configurar esse roteador aqui, o BE500, é igual configurar qualquer um daqueles roteadores mais antigos da Xiaomi. E na verdade praticamente não tem o que configurar. É só você ligar ele, baixar pelo aplicativo lá Mi Home. Vai estar em inglês ou português, botar a região na China, né? Mas ele vai ficar em inglês ou português. Se você quiser configurar pelo navegador no PC, basicamente o que ele vai te pedir é qual é o tipo de conexão do seu provedor, se é DHCP, ou seja, está conectado o tempo inteiro, ele só vai redistribuir, ou se é PPPoE, que é para você colocar um usuário e senha, e aí ele vai discar para poder acessar a internet. Além disso, ele vai te pedir para botar um nome de rede sem fio e uma senha de rede sem fio. Pronto. Essa é a configuração básica dos roteadores Xiaomi. Fez isso, esquece. Não tem mais o que fazer. Só se você quiser mexer lá nas configurações. Mas de configuração inicial e básica que poderia te assustar, é só isso. Então não fique com esse medo não. Tem gente que gosta, né? E eu também gosto. Sou uma dessas pessoas. Eu sei que tem inscritos aqui que gostam também de saber como é o roteador por dentro. Configurações e onde elas estão, né? O que elas fazem, se estão boas ou não. Essa é uma foto aí que eu estou mostrando agora para vocês. Ele tem 512 de RAM, 128 de ROM, uma porta 2.5 GB e 3 portas gigabit só. Tem um chip que é responsável por 2.4, outro que é por 5 GHz. E observe aí na foto como a placa, de fato, o PCB do roteador, que é o roteador na verdade, é bem menor do que toda a casca de plástico. É uma casca de plástico com bastante ventilação. Não é para esse roteador ter nenhum problema de superaquecimento. Olhando aqui nas portas, eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu não tinha notado inicialmente.
Todas as portas são cinza e aqui em cima tem uma indicação, né? WAN/LAN, porque ele detecta o tipo de cabo plugado automaticamente. Só que eu achei uma falha de projeto aqui até grave. Somente a porta 4, espero que dê para ver aqui embaixo, é a porta 2.5 dele. Todas as outras são gigabit. Eu acho que a indicação que a Xiaomi colocou nessa porta é discreta demais. Eu acho que ela deveria ou pintar essa porta, como acontece em outros roteadores, ou no mínimo essa porta deveria estar na porta 1, que é a mais comum. Então isso aqui eu achei uma falha de design até grave, porque você pode acabar tendo desempenho inferior e achar que é alguma coisa do roteador, quando na verdade você plugou ali o seu PC numa porta que é gigabit. E você queria fazer a agregação aqui de WAN e receber na LAN uma porta 2.5, né? Sei lá, 700 megas, vai virar 1400, né? Se você conectar aqui a sua porta, você não vai receber. Você só vai receber aqui até 900 mais ou menos. Entendeu? Eu achei vacilo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu gosto de apontar tudo. Aproveitando aqui para chamar a atenção do espaço que a gente tem disponível, né, de carcaça, embora o PCB seja menor, mas veja que daria para a gente fazer um PCB bem grandão aqui e botar muitas portas, talvez até 8, 12 portas aqui, tranquilo, né? O que é mais um identificador aqui de que é um produto de entrada. E aí, por falar em pintura e tal, deveria ser pintado ali, o que vocês acham de roteadores brancos? Eu não tenho nada contra roteadores brancos não, já tive outros roteadores brancos da Xiaomi e da Redmi, nenhum deles amarelou. Eu acho que essa é a maior preocupação das pessoas em relação à cor do roteador. Eu também não tenho nada contra roteadores que ficam em pé, eu acho importante ter pés emborrachados. A base dele não é das melhores, sabe? Ele não fica... Se você colocar um cabo aqui que puxa um pouquinho ele para baixo, ele já tende a cair. Eu acho que a base dele, já que é assim, poderia ser um pouco mais larga. Agora, uma coisa que eu não consigo entender. Se ele já tem antenas fixas, por que não tem furação aqui para colocar na parede? Se você quiser botar na parede, você vai ter que usar a dupla face desse lado aqui. Eu achei isso um vacilo. Mas eu não achei vacilo usar as antenas fixas não, porque isso aqui evita um dos maiores erros de sinal. Posiciona as antenas de forma errada. Não tem como fazer isso nesse carinha aqui não. Bom, são 5 antenas, diferente do BE3600, 5, 5, 5 e 2.4. Não lembro agora a posição, mas o que importa é isso. São 2 para 2.4 e 3 para 5. Essa diferença de uma antena a mais fez alguma diferença em relação ao BE3600? Com certeza na 5 GHz. Na 2.4 eu achei esse roteador fraco. Ele tem mimo de 2x2 na 2.4 e 3x3 na 5. Aí você pode me perguntar, 3x3, eu já vi 2x2, 4x4, 6x6, mas 3x3 serve para quê? Só serve quando a rede estiver mais congestionada, que ela vai subdividir esse 3x3 em 3 de 1 por 1. O Wi-Fi 7, promessa de muita velocidade, mas lá no anúncio ninguém falou de banda 6 GHz. De novo, se tivesse, pode ter certeza que estaria estampada lá no anúncio, chamando sua atenção de forma gigantesca. Te prejudica comprar um roteador Wi-Fi 7 e não poder aproveitar a maior inovação que o Wi-Fi 7 trouxe? O que você vai realmente conseguir aproveitar, né, do Wi-Fi 7 aqui ou desse roteador? Por não ter o 6 GHz, o que você vai aproveitar é só o MLO, que soma a velocidade 2.4 com a 5 em uma só conexão. Mas isso é só se você tiver também um dispositivo, um smartphone, um notebook, um PC que tenha tecnologia Wi-Fi 7 já. Se não tiver isso, o MLO não funciona para você. Quem já tinha o Wi-Fi 6, seja no smartphone ou um roteador Wi-Fi 6, às vezes confunde o MLO com o que ele vê na hora de conectar o smartphone dele. Que ele pode falar assim, mas eu vejo lá no meu roteador, ele tem a opção de juntar as bandas 2.4 e 5 e na hora de conectar eu vejo só um nome de rede. Aquilo ali, na verdade, é outro recurso que o roteador tem para alternar entre a 2.4 e a 5, conforme você vai andando pela casa e você não precisar trocar a rede em relação ao nome, né? Por exemplo, Joãozinho 2.4, Joãozinho 5. No seu aparece só Joãozinho aí e ele troca da Joãozinho 2.4 para Joãozinho 5 sozinho. Só que você só está conectado em uma rede por vez. Você não está conectado nas duas, entendeu? Você fica trocando entre elas. No MLO não. No MLO ele está conectado nas duas. Então se uma tem 400 e a outra tem 600,
Se você tiver um dispositivo Wi-Fi 7 e o MLO funcionando, você está com a conexão de 1000. Aí vem a parte que eu sei que algumas pessoas não gostam, mas eu faço análise sincera, você pode discordar tranquilo. Na minha opinião, esse aqui não é um roteador premium, não é um upgrade sensato para quem já tem o BE3600 ou também para quem já tem o Mi AX3000T. Aí, se você gostou do Mi AX3000T, você vai adorar o sinal do BE5000, principalmente nas 5 GHz. Eu acho muito mais vantagem você comprar um roteador Wi-Fi 6 baratinho hoje para fazer um mesh do que você comprar um roteador Wi-Fi 7. Se você já tiver, né? Eu já tenho o Mi AX3000T, tô achando que o preço do BE5000 tá muito convidativo. Pode comprar, faz o mesh, ele aceita até 10 roteadores juntos. Você pode fazer com o Mi AX3000, com o Redmi da vida, com o Wi-Fi 6 com o Wi-Fi 7, ele é retrocompatível, não tem problema. Se eu tenho um smartphone também, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, retrocompatível, funciona também. Quem que vai poder usufruir, na verdade, do BE5000 hoje? Basicamente, quem tem um smartphone top de linha, que aceite o Wi-Fi 7, quem tenha um PC aí com Windows 11 na última atualização, 24H2, salvo engano, e uma placa de rede também Wi-Fi 7. Só que essas placas BE para PC estão dando problema. Ele tem sim tecnologia para ser melhor do que vários roteadores atuais Wi-Fi 6. Só que você tem que pensar em quem vai poder usufruir, esse quem sendo você. Você já aproveita hoje o 4K QAM, que antigamente só estava presente em roteadores Wi-Fi 6 melhorzinhos, vários outros eram 1024 QAM, 160 MHz também, que nem todos os roteadores Wi-Fi 6 tinham. Você não está pagando muito a mais para ter algumas tecnologias do futuro, mas eu acho que você pode pagar menos e pegar um Mi AX3000T, por exemplo. Você acha que dá muita diferença se eu pegar um roteador 3000 em relação ao 5000, sendo AX ou BE? Para você perceber essa diferença na quantidade de banda total disponível, na minha opinião, se você discordar, fala aí nos comentários, só dá para você perceber isso em planos de internet acima de 500 megas. Abaixo de 500 megas, qualquer roteador Wi-Fi 6 AX3000 vai dar conta numa boa. Você não vai sentir necessidade. Essa história de sinal sempre dá muita conversa e muita discussão, mas eu vi um vídeo legal de um chinês onde ele compara o BE5000 com o BE6500 Pro. É um modelo bem mais caro, acho que é R$900 lá na China, sem considerar as taxas de outra categoria aqui. E vocês vão ver aí no vídeo que no sinal 5 GHz, esse carinha aqui praticamente empatou com o BE6500 Pro. O que para mim é um resultado top, porque no preço desse aqui daria para você comprar praticamente 2 dele e ainda não daria o preço de um BE6500 Pro. Isso sem pagar as taxas, entendeu? Se você considerar o BE6500 Pro com taxas, aí então extrapolaria. Porque o sinal foi igual, todos os cômodos, só no andar de baixo, que o sinal 5 GHz do BE6500 Pro foi quase que o dobro desse aqui. Mas aí você comprando 2 desse e botando um lá embaixo em mesh, acabou para o 6500 Pro, gastando bem menos. Deixa eu abrir um parênteses aqui importantíssimo sobre o BE5000 e já deixando esse carinha aqui na tela aí para vocês. Percebam que usando esse argumento do BE6500 Pro, eu poderia fazer vocês acreditarem com argumentos reais que o BE5000 é um roteador ótimo, maravilhoso. E não é. Ele, na verdade, é um roteador de entrada. BE3600, BE5000 e também o BE6500 Pro, após esse teste, deixaram claro para mim que são meros roteadores de entrada Wi-Fi 7 feitos pela Xiaomi. Claro que, se você considerar as porcarias vendidas no Brasil, ainda é um roteador bem interessante de se adquirir. Mas, por favor, não tente acreditar que é um roteador no nível, por exemplo, Mi AX6000 do passado, Wi-Fi 6. Se você observar na cadeia de linha de produção dos roteadores que saíram em relação ao Mi AX6000, você vai ver que ele está lá em cima. Lá no final tem um monte de roteadores abaixo dele. Quantos roteadores tem abaixo do BE3600 e do BE5000? Praticamente nenhum. Já começou daí. Entende? Então é como se a gente estivesse falando lá no passado em relação aos modelos AX1800 e considerar hoje uma comparação entre um AX1800 com um AX6000. É muita diferença. Só existem no momento, na minha opinião, 2 roteadores BE Wi-Fi 7 da Xiaomi que são realmente de média e alta categoria. São eles o
BE7000, que tem a mesma carcaça desse aqui, inclusive, e o BE10000, que é caríssimo. Esses são roteadores que você pode considerar média categoria e alta categoria. Então, o BE5000, que eu acho que a Xiaomi quer fazer você acreditar nisso, ele não é de média categoria só porque veio após o BE3600 e só porque existe ali o BE6500 Pro acima dele. Em relação aos do Brasil, acredito que comparativamente falando, você pode considerar alguns deles como média categoria, alta jamais. Compre sabendo o que está levando, não compre com alta expectativa, você vai se decepcionar. A tecnologia Extra Range que é sinal, não vi na prática, não posso dizer que é incrível, mas não é tão bom quanto o Mi X6000. Ele também promove a função lá de jogos, baixa latência, pode esquecer isso. Eu sempre usei os roteadores da Xiaomi, joguei com eles, nunca tive problema de latência. E esse modo de jogos que eles falam é só para celulares da Xiaomi e é um extra que tem lá isolado no aplicativo. Tá tudo em chinês esse extra, é como se fosse um modzinho que você adiciona no roteador. E você não vai usufruir. Tem também aquela parte do anúncio ali que fala de proteção de rede, de controle parental, mas essas duas funções, em relação ao que está anunciado como uma coisa top, não são nada demais. É só o básico em relação à parte principalmente de proteção de rede, que eu acho que já deveria vir ativado em todos os roteadores, só que no caso da Xiaomi eles promovem como se fosse um recurso e um super recurso. O controle parental antigamente era inexistente no Xiaomi, hoje em dia eu acho básico e ainda assim ruim. Por quê? É um pedaço que tem lá só no aplicativo, não tem na parte do desktop. Você escolhe um bonequinho e nesse bonequinho você escolhe basicamente os dias da semana que ele vai acessar e os horários. Só isso. E ainda assim está tudo em chinês. Então é uma parte do aplicativo também que é bugada. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidão. Se funcionar, eu acho que não vai funcionar porque eu não estou conectado no roteador. Family Internet Protection. É um bonequinho, tá vendo? Tá tudo em chinês. Você vai selecionar o dispositivo, que ele já está indicando que eu estou usando o OnePlus aqui, mas por exemplo, o OnePlus. Você clica no mais, aí ele vai dizer aqui os dias da semana, eu entendi isso da tradução, e os horários, né? De tal horário até tal horário. É só isso. Não sei para que aqueles bonequinhos, sendo que ele já está me dizendo quais são os dispositivos que eu quero. E ele também não tem nesse controle aqui funções mais inteligentes de outros roteadores, como bloquear aplicativos específicos. Eu não quero que meu filho acesse o YouTube, não quero que meu filho acesse o Instagram. É muito rudimentar. Aqui está o aplicativozinho de jogos que eu falei, que tem que ser instalado como um mod. Proteção são essas aqui, né? Anti-hacking e essa outra aqui, Network Protection. Nada demais, um firewall, uma proteção DDoS, nada demais. E está promovido lá no anúncio como um negócio monstruoso, né? Acho um erro que eles coloquem rede de visitantes só aqui no aplicativo, não tem lá firmware para PC. Então são vários erros aí que eu vejo. É o mesmo firmware de sempre, né? Mas a Xiaomi acrescenta alguns menus nesse aqui. Esse aqui tem de extra alguns modos a mais de conexão de PVC. Tem o DDNS que me perguntaram lá com o IP e outros. Um menuzinho de IPTV que você pode adaptar para configurar VLAN em alguns provedores. Mas, por exemplo, o QoS da Xiaomi, que poderia já ter melhorado muito, segue fraquíssimo. O menu VPN tem também, mas eu também acho fraco. E em termos de agregação de banda lá, que é a dupla WAN, que eu acho que é uma das coisas mais legais nele. Falando de quem tem, né, e testou um Tenda W30E, que é empresarial, muito mais complexo de mexer, de configurar essa parte. Nesse aqui a Xiaomi foi muito bem. Se você deixar ele no automático, ele vai unir as bandas sempre que ele conseguir, não é sempre que ele consegue. Se cair o provedor 1, ele joga para o 2, se cair o 2, ele joga para o 1 automaticamente. As duas outras opções que ele te dá são de prioridade. Você pode colocar, tipo, eu quero que você me deixe usando sempre o provedor 1 e só se ele cair, passe para o 2. E o contrário também. Só que além disso, você pode também deixar a banda agregada, mas você pode ter um provedor que tem ping melhor que o outro para jogos. Você pode configurar por dispositivo quem você quer que use cada uma das WANs. Deixa aí na agregação de WAN para a casa inteira, mas o meu PC eu quero que você se conecte só na WAN 1, que é o provedor que é bom para jogar. Isso você faz rapidamente com poucos cliques. É bom você ter essa opção, tanto a que vale para todos como a individualizada, porque a agregação de WAN às vezes dá alguns problemas de identificação em alguns sites, principalmente sites que envolvam senha, verificação com CAPTCHA, que é aquele que você tem que digitar umas letras. Às vezes você entra no site
ele não consegue identificar que você já passou por lá. E aí ele pede para você fazer o login de novo. E aí às vezes você fechou a página, voltou, poucos minutos depois ele já diz, opa, de onde é que você está vindo? Quem é você? Fala de novo tua senha aí. Então, para não ter esses problemas, às vezes é bom você deixar um dispositivo ali setado para usar só uma das vans. Problemas e vantagens que eu encontrei no dia a dia. A Xiaomi já teve lá no passado porta USB, eu acho que ela tinha que voltar a oferecer portas USB nos roteadores dela. E também já passou da hora dela reescrever esse firmware inteiro aí e seja realmente completo, não com essas funções exclusivas para o mercado chinês. E eu não posso falar mal da estabilidade do roteador Xiaomi no geral. Não tive até hoje problemas com roteadores da Xiaomi. Minhas considerações finais são: não é um roteador top, mas também está muito longe de ser um roteador ruim. Eu acho que ele passa um pouquinho do mediano. Pelo preço, no preço que fique abaixo do remessa conforme, agora nessa última leva aí, eu indico sim. Só não vá se iludir, eu tentei fazer essa análise honesta justamente para te deixar a par de todos os pontos aí que eu acho que são positivos e negativos dele. Mas é um bom roteador sim. Se você for comprar e puder utilizar os links aí da descrição, se tiver mais barato, se você quiser ajudar o canal, te agradeço pra caramba, tá bom? Um abração, tchau, tchau.